Bom ou não, pessoal, Daniel Gontijo por aqui, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Esta é mais uma aula da nossa primeira semana da filosofia do Instituto Ponto Azul. Eu estou aqui hoje com a Maíra Costa, que é filósofa, doutora em filosofia, e a gente vai conversar sobre um tema muito interessante, muito, eu diria até controverso, polêmico, que é o misticismo quântico, ou essa mistura que muitas pessoas vêm fazendo entre física quântica, que é uma ciência, e algumas versões ou alguns tipos de espiritualidade. É um tema muito interessante. A Maíra vai trazer a sua contribuição filosófica sobre esse assunto. Antes de a gente começar, eu quero só agradecer a todos que estão chegando ao vivo aqui neste sábado à noite. Olha só, o pessoal está querendo aprender num sabadão à noite. Que legal, né, Maíra? Um abraço ao Luna, meu amigo, que é membro aqui do canal também, ao Ariel, que já está aí na moderação para organizar o chat. Vão fazendo perguntas aí, gente. Lembrando que Superchat tem preferência aqui no canal para poder ler a pergunta, principalmente no final da live, para a Maíra poder responder. E os membros do canal também têm uma atenção especial aqui durante a nossa transmissão. Deixa o joinha se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, considere se tornar membro, são vários os benefícios e dê uma olhadinha aí embaixo que a gente vai começar na semana que vem o novo curso do Instituto Ponto Azul, que é o Filosofia da Ciência. Inclusive, a professora Maíra vai estar lá para falar um pouco para a gente sobre teorias da causalidade, qual teria sido o erro de Einstein. Dentre outros professores muito bons, como Desidério Murcho, o Tiago Garcia, aliás, Tiago Teixeira Oliveira, o Elvésio II, serão muitos temas legais, Vitor Andrade, que já teve aqui no canal, sobre pseudociências, realismo científico, várias coisas importantíssimas para quem quer entender mais a ciência e de uma maneira mais sofisticada. Então dá uma olhadinha aí no link que tem todos os detalhes e quem se torna membro do Instituto acessa todos os outros cursos que a gente já tem prontinhos por lá. Então, é um pacotão para vocês aproveitarem essa semana promocional até sábado da semana que vem. Bora lá então, Maíra, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, conta um pouquinho da sua formação e te agradeço muito por ter aceitado bater esse papo aqui comigo, participar da Semana da Filosofia e estar também no nosso curso a partir de semana que vem. Obrigado, Maíra. Obrigada a você. Eu agradeço muito pelo convite e eu adoro falar sobre esse tema, então vai ser bem bacana. Falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né, na filosofia. Eu comecei meus estudos na UFOP, aí desde a graduação eu já comecei a estudar o problema da aplicação da causalidade no domínio da mecânica quântica. Estudei várias teorias contemporâneas da causalidade e a aptidão delas para resolver esse problema. No meu mestrado, já na UFMG, eu estudei o problema da direção do tempo, mais especificamente, que é a seta do tempo, a ordem do tempo também, é, e como que e as teorias causais sempre seriam teorias que reduzem a direção do tempo à direção da qualidade. Então são tipos de teorias relacionistas, né? E no meu doutorado eu já estudei, eu proponho um tipo de modelagem causal quântica para tentar resolver, sendo uma opção, uma das opções, uma parte da opção de solução para esse problema, né? Que hoje a gente já tem uma área que é bastante nova de modelos causais quânticos, né? Porque a partir do final da década de 80, a gente teve vamos dizer, uma matematização da inferência causal estatística que permitiu que a gente computacionasse, não sei se eu estou falando o melhor termo para isso, mas então a gente teve o que é chamado de redes bayesianas, né? Então isso foi uma forma de aplicar algo que veio da filosofia. A gente usa princípios que vieram da filosofia, não só da filosofia, também de estatísticos, cientistas da computação, mas a gente pode falar que é uma contribuição prática da filosofia também, né? Enfim, Legal. basicamente isso. É, É, só isso mesmo. não, Tá bom. tem muitas pessoas que às vezes
ficam entendendo que a física, por exemplo, né, ou as ciências de forma geral, não tem nada a ver mais com a filosofia, são totalmente independentes, mas trabalhos E, como o seu e de outros filósofos brasileiros e internacionais, obviamente, também, vem mostrando quanto há de interseção, de uma interação muito profícua, muito importante entre filosofia e ciência, e se não fosse a filosofia, a gente não conseguiria nem demarcar bem nossos conceitos, os objetos de estudo, enfim, uma variedade de temas assim que a filosofia tem para contribuir com a ciência, e eu super valorizo e admiro esse nicho, né? Vamos pensar assim. Assim, já surgiu aqui uma questão do Itamar Bispo, que eu acho que é muito bom para a gente começar esse nosso bate-papo com essas questões mais elementares, conceituais mesmo. O que seria a física quântica? Foi a pergunta dele. Se você puder até diferenciar o que é a física quântica ou mecânica quântica, eu acho que é uma expressão mais ou menos equivalente, trouxe de diferente, qual foi a rachadura que ela provocou em relação à física clássica, acho que pode ser um bom começo. ok. Então, a que a gente chama de física quântica, mecânica quântica, ela teve as suas origens já no início do século XX. E ela vai envolver vários atores. Ela, ela não é uma. A gente às vezes tem essa ideia que uma teoria é uma pessoa só, genial, que foi lá e não. E acho todas, eu posso dizer, todas as teorias envolvem várias pessoas, vários cientistas, né? Isso desde, por exemplo, a relatividade, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, que é muitas vezes atribuída só ao Einstein, quando na verdade ela envolve várias outras pessoas. Claro que ele tem uma importância enorme, mas então a mecânica quântica é essa teoria desenvolvida no início do século XX, né, por vários físicos, né, e ela se diferencia da física clássica. Eu vou falar de alguns pontos chaves aqui, principalmente por um fenômeno que é chamado de não localidade. Eu vou explicar cada um assim, com um exemplo bem claro de qual que é o problema e por que que a mecânica quântica é assim tão estranha para a gente. A não localidade, a incerteza, certo? E a não separabilidade. Eu vou explicar isso de uma forma mais simples possível, que ela foi feita pelo próprio Einstein. Eu estou aqui falando que ele não é tudo isso, mas realmente ele contribuiu bastante, né? Tanto com a mecânica quântica e na mecânica quântica em vários pontos, mas com certeza tem mais gente aí. Então, Einstein, em 1935, ele já tendo ajudado a desenvolver parte dessa teoria, ele vai publicar um artigo que chama Quanto a Mecânica Quântica é Completa, que ele vai oferecer o que antes era um experimento de pensamento, que a gente fala, e hoje em dia isso foi experimento, hoje a gente chama de arranjo EPR, arranjo experimental EPR, que antes foi só uma proposta, e claro que ele foi desenvolvendo algumas mudanças até chegar numa forma experimental, mas basicamente o arranjo EPR, que é o que o Einstein mostra e que é a grande diferença da mecânica quântica, é o seguinte: vamos imaginar que dois objetos, às vezes até é difícil falar objetos, mas vamos falar que duas coisas quânticas, entidades quânticas que interagem, e a quântica vai falar sobre o muito pequeno, sobre o elétron, Partículas, né? Elétrons. isso, Aham. tem que ter isso em causa. Apesar de hoje em dia você poder fazer isso com coisas maiores, dadas certas circunstâncias. Só que para isso você precisa de um isolamento que é complicado de atingir. Mas, enfim, que a gente usa hoje é para partículas, etc. E mesmo quando aumenta, nada é muito grande. Então, isso é importante para a gente. O domínio da mecânica quântica, por exemplo, eu não sou um objeto quântico. Isso não pode ser. Isso não faz sentido. Eu não me comporto igualzinho um elétron, entendeu? Eu sou uma pessoa, eu posso ter elétrons na minha composição, mas eu não estou me comportando quanticamente como elétron. Então, vamos lá.
A gente tem o exemplo EPR. Então, você tem dois elétrons, por exemplo, que interagem, né? Uma vez que eles se afastam, vamos dizer, então a probabilidade de você encontrar esse elétron no estado, vamos dizer, mais um, que é pode ser, você pode falar estado A ou estado B, mas vamos chamar de estado mais um, vai ser 50%. A probabilidade de você achar o outro elétron que está aqui no estado menos um, dado que esse é mais um, vai ser certo. Eles estão, nesse exemplo, é o exemplo que a gente chama de emaranhamento, eles estão numa correlação perfeita. Então, necessariamente, se a medida nesse for mais um, nesse daqui vai ser menos um, certo? Mesmo, só que, aí que está o detalhe, quando eles interagiram aqui, não estava definido ainda se era mais um ou menos um. Isso só é definido no estado quando acontece a medição, certo? Aí é uma coisinha um tantinho técnica, mas isso é o que realmente a gente pode falar. O que acontece? Vamos voltar para o mundo normal, clássico da nossa vida. Quando há uma interação, por exemplo, entre duas bolas de bilhar, certo? Aí a gente pode predizer com alguma certeza, dada a interação, que se uma bola entrar numa certa caçapa, a outra vai entrar numa certa outra caçapa. No entanto, vamos dizer que você não sabe o que aconteceu com uma bola, você viu a tacada, você viu que uma bola entrou, mas você não viu a outra. Você pode concluir com certeza que a outra caiu na outra caçapa? Não, porque pode vir um bêbado ter esbarrado, pode ter acontecido qualquer coisa. Isso a gente é o chamado princípio de causa comum que o mundo clássico respeita. E, estatisticamente, é o seguinte, dado duas coincidências improváveis, se existe uma causa comum entre elas, essa causa comum faz com que elas sejam estatisticamente independentes, uma vez que a causa está no meio dos seus dados. A causa vai te mostrar isso. Então, o terceiro elemento vai mostrar isso. O que acontece no exemplo EPR do Einstein? Se você vê que uma propriedade do elétron foi mais um, você pode ter certeza que o outro foi menos um. Certo? Então, a suposta causa comum não torna os efeitos independentes. Então, isso, o outro elétron estando na Lua, onde for, você pode ver. Como que a gente explica isso? A gente tem o princípio de conservação de energia, então, uma regra que pode acontecer, e dentro do domínio da mecânica quântica, aconteceria esse isolamento que eu estou te falando, que não vai acontecer no clássico com o bêbado. Uma vez que o elétron interagiu, ele definiu aquele estado, e também vai definir aquilo. E pelas leis da física, ele precisa ser mais um ou menos um, senão isso vai ir contra as leis de conservação de energia. Mas, basicamente, é essa o princípio, a diferença, e eu acho que é esse o princípio que explica tudo. Por que não localidade? Uhum. É Pode isso que eu ia te continuar. perguntar mesmo, né? O Shazam do negócio seria essa não localidade, é que você, definindo que o estado da primeira partícula é mais um, mesmo Uhum. que a outra partícula agora esteja muito longe, lá na Lua que você falou, a outra Sim, vai ser menos um. Mas vai. como que elas interagem? Elas estão tão longe assim e uma. Ah, Aí que está. Essa é uma questão importantíssima para acabar com esse problema, porque ficou muito famoso também, erroneamente, esse negócio assim, então é uma ação fantasmagórica à distância, que foi atribuído ao Einstein, ele falou mesmo, mas é claro que ele desenvolveu depois, e ele não estava querendo falar isso. Porque, veja bem, a gente ainda está respeitando os princípios da teoria da relatividade. Por quê? A teoria da relatividade, isso é importante para a gente. Ela vai falar que não existe causalidade à distância. Isso é muito importante para entender as bases. Por exemplo, se qualquer mensagem que eu envio até chegar aí, vai ter que ter passado o espaço de tempo. É impossível que eu instantaneamente cause algo em você.
E é isso que define o que é anterior, o que é posterior e o que é simultâneo, Você manda entendeu? mensagem às 19h25 e talvez ela demore um segundinho para chegar aqui, né? Tem Mas todo um vai demorar. tempo, vai demorar. Exatamente, exatamente. Então, esse é o princípio. O que o EPR de início parece, para assim, nossa, como que com certeza aquele vai ser menos um, se eles estão, um está na Lua e outro está lá, e poderia ser simultâneo. Aí a explicação, e isso é complicado, isso aí gera um monte de problema. Mas o que eu falo, a explicação é isso. Isso é explicado porque a gente precisa manter certas simetrias e, por exemplo, leis de conservação. Tanto que esse exemplo EPR, ele é todo feito baseado em leis de conservação, entendeu? Aí, por que que a gente não vê isso? Aí você fala assim, tá, por que que isso não existe no clássico? Porque no clássico, a gente nunca está totalmente isolado. Uma vez que a bola de bilhar bateu aqui, já aconteceu muita coisa. Mas ela se conservou naquele pequeno espaço. Então, o domínio quântico, esse lapso do tempo, ele vai ser medido. Vamos pensar assim: se o tempo ele é medido pela interação das coisas, entendeu? O tempo, o espaço, tudo isso que aconteceria. Como que a gente pode falar que uma coisa já está definida se nada aconteceu até então? É difícil eu explicar isso de uma forma assim, mas se você pensar o contrário, também faz sentido. Então, se você for totalmente. Vamos dar um exemplo simples até do dia a dia. Tipo assim, que tira. Porque olha a diferença. Muita gente fala também que o domínio clássico é determinístico, até certo ponto. Ou o que você está falando de determinístico? Por exemplo, eu mandei uma mensagem aqui para você, não dá para eu concluir com certeza qual vai ser a sua reação, porque todo o sistema depende também da sua reação. Isso também é um fator causal influenciante. Mas então, o que eu estou falando, voltando, que eu desviei todo da pergunta da não localidade, né? Mas voltando para o caso da não localidade, é porque, então, supostamente, esses dois eventos conectados seria uma conexão, eles teriam uma conexão, mas não, o exemplo não está falando isso. Ele só cogita isso, fala assim, não, é muito estranho. Mas o exemplo ele é feito com base claro, existe teorias de partículas que viajam mais rápido que a velocidade da luz, existe isso. Mas tirando isso, o exemplo ele é feito já falando assim, não existe influência causal entre eles. Mas eles mantêm essa dependência. Você pode com certeza predizer isso. E isso é explicado por leis de conservação. E eles se manterem de alguma forma, estados quânticos, se mantêm isolados nesse. Mas ainda, então isso é ação fantasmagórica à distância, que não é algo que a mecânica quântica provou, não. Entendeu? É só algo que alguém olha assim, uai, então quer dizer que uma influenciou a outra? Não, não é. Não é. O que quer dizer é que elas exibem uma dependência estatística. E a não separabilidade, em termos formais, é só isso. Não é que, tipo assim, não, eles são não separados porque eles têm uma conexão. Não. O que a gente fala, o que a teoria fala, o que os experimentos falam, é só que, estatisticamente, elas continuam dependentes. Então, é basicamente isso. Agora, o que é a não localidade mesmo? A não localidade, ela não está aqui na relação entre os dois efeitos. A não localidade está na relação entre a causa aqui e o efeito aqui, na medição. Cada um dos efeitos. Então, você tem não localidade nessas duas setinhas aqui, até que aconteça a medição. Por quê? Segundo o princípio de incerteza, enquanto elas estão aqui interagindo, você não pode dizer que essa propriedade ainda está definida. No caso que a gente já colocou. Ela só vai estar Definida como completamente. mais um ou menos um. Isso, ela só está É, completamente definida no estado de medição. Aí, então, o grande mistério da mecânica quântica é o que acontece nesse meio termo. Como que um sinal é transmitido sem que não tenha posição definida? Entende? Então, uhum. realmente, isso é algo misterioso.
E aí você vai ter Uhum. interpretações da mecânica quântica que vão tentar explicar esse fenômeno da não localidade. Você tem a interpretação retrocedente, que fala que, na verdade, são duas ondas e elas se anulam, e daí, quando mede, fica tudo bonitinho, normal. Você tem várias, você tem a teoria de vários mundos, everettiana, você tem a teoria, que é a teoria de que tem uma onda piloto que leva. Você tem centenas de interpretações, mas, em princípio, isso ainda é um mistério, entende? Então, essa que Certo. seria a não localidade da mecânica quântica. Isso é diferente de ação fantasma-distância, que a mecânica quântica não te mostra isso. Agora, não localidade, a mecânica quântica mostra. Existem interpretações que tentam mostrar que, não, na verdade é local, mas são interpretações também. A maioria das interpretações são não locais, e a própria teoria ela não te fala como funcionaria localmente. Então, é um Certo. problema. Uhum. Então, a gente Basicamente, tem alguns dados curiosos sobre o comportamento dessas partículas, que, no final das contas, ninguém sabe, ninguém consegue explicar essas propriedades de interdependência nessas medições, sim. e, e são mistérios. Tem algumas especulações, algumas hipóteses para entender o que está acontecendo aí, né, nessa incerteza toda e como elas tem essa interdependência de estados, e talvez a partir daí é que comece o misticismo, a espiritualidade meio excêntrica. Como é Sim. que se originou, então, o misticismo quântico? Como que disso, que é um problema de pesquisa científica, que a galera está quebrando a cabeça aí, pelo menos há um século, para entender essas partículas e seus comportamentos estranhos, as pessoas estão derivando ideias místicas, espirituais. Maíra, explica esse pulo do gato de Schrödinger aí pra gente. Então, vamos lá. E desde o início, e mesmo esses pioneiros, ou chamados pais da mecânica quântica, estranharam a mecânica quântica. Então, você tem o estranhamento dos próprios desenvolvedores. Por quê? Porque ela vai contra esses princípios clássicos, né? Que basicamente foi isso que eu expliquei, que em termos técnicos é só o princípio de causa comum, etc., esse arranjo. Então, isso não estava de acordo com a explicação, vamos dizer, ocidental até então, como fala, triunfante até então, que estava todo mundo feliz com aquilo. Então, a mecânica quântica veio assim, ixi, não, isso aí não explica. Como que você explica a transmissão não local, depois de você ter a relatividade ficando bonitinho? É, isso depois, né, porque se for ver a mecânica quântica, ela também estava junto com o desenvolvimento da relatividade, né, parte, mas nesse começo eles já viam, e mesmo se você não considerar, a gente já pode falar que vai contra certos conceitos nossos de causalidade que estavam em voga. Mas, assim, é porque é complicado, porque você falar que você tinha antes você tinha uma noção de ação à distância, por exemplo, entendeu? Que era aceita mesmo no Ocidente. Então, não é bem isso. Vamos dizer que era o que estava em voga no momento. E você vai ver que mesmo o Bohr, alguns outros caras, tiveram aquela coisinha de ir um pouquinho para o Oriente, mas nada também, tipo, na tentativa de entender, conversando, você vê que o Bohr fala um pouquinho de Yang, aquelas coisinhas, mas também nada assim que chegou a reverberar na própria teoria, vamos dizer, até certo ponto. Aí tem um personagem que é bastante importante para essa questão do misticismo, que é o Wolfgang Pauli. O Pauli, ele ganhou o Nobel pelo princípio da exclusão dele. O que ele desenvolveu é de suma importância para a mecânica quântica, então ele é um dos pais da mecânica quântica também, certo? Tem outros trabalhos incríveis, é um cientista de ponta, só para colocar assim de onde vem. E contando assim, eu vou tentar contar um pouco mais rápido a história dele, mas quem tiver interesse, tem um livro, Átomo e Arquétipos, que são as cartas dele com Jung, esse psicólogo, né? Vocês estão mais a par do que eu. Mas então quem tiver interesse, pode ir atrás de ver isso, e tem esse livro, que aí são cartas, são mais de 20 anos de cartas, para você terem uma ideia.
Mas então, contando um pouquinho a história do pessoal do Paulo, vai ser importante, porque ele teve uma desilusão muito grande, primeiro, com o suicídio da mãe dele, porque o pai deixou ela, abandonou por uma mulher da idade dele, tipo de 20 anos, ela ficou muito triste e se matou. Aí ele já tinha um pouco de ódio da mulher do pai, né, dessa mulher, E depois também, Madrasta. ele casou com uma dançarina, essa dançarina abandonou ele por um químico, e é engraçado que ele ficou muito ofendido por ser um químico, mas beleza. Olha isso. Então ele ficou bastante depressivo mesmo, e aí ele foi atrás do Jung. Ele falou assim, não, preciso ver isso, ele foi atrás do Jung, e o Jung no começo até colocou ele para ser tratado por uma mulher. Ele falou assim, não, o seu problema é meio com mulher mesmo, aí depois de um tempo você vem conversar comigo. Aí eles começaram a conversar. E nessa, o Jung ele contou mais de 400 sonhos para Jung e etc. E, de fato, aí está um fato, não é bom dar asa para cobra, mas parte dessa conversa influenciou, sim, a teoria do Pauli. De alguma forma, sim, porque aí ele contou para o Jung uma vez que ele foi que estava sonhando num congresso, aí ele viu aquele Ouroboro, depois ele viu aquela coisa do Yin Yang, enfim. Não sei, a gente tem que tomar esse cuidado de até quando influenciou, mas isso teria, sim, influenciado a teoria dele até certo ponto. Porque aí o que acontece? Tanto eles estão nessa conversa, gente, que tanto o Jung quanto eles começaram a desenvolver uma teoria monista, quer dizer que tudo é um. E eles chamavam unus mundos. Só que enquanto o Jung estava muito sem querer fazer essa transição do mundo mental e mundo material físico, que seria isso, gente, a diferença. Você pode ter, bem simplesmente, você tem o dualismo, mundo mental, mundo físico, o monismo é tudo junto ou duas faces da mesma coisa que você olha de outra forma, vamos dizer. Já o Pauli, ele tinha esse pé atrás. Tanto que isso, embora ele pode ter sido influenciado um pouco com essa conversa do arquétipo, a teoria dele, você não vai ver uma teoria mística na física dele. É uma teoria física. Ele está falando de dois opostos. Ok, isso nem precisaria ser influenciado por isso. Mas são arquétipos simples que podem influenciar, e ele usou aquilo. Tem um terceiro elemento, que é o juiz, então aqui ele usou isso número 3, então estudou um pouco de numerologia. Mas de início teve já essa disputa. E isso tudo que eu estou falando, vamos lá um pouquinho. Porque aí o Jung. Maíra, deixa eu Oi. só fazer um comentário rápido. Eu não tenho conhecimento sobre o trabalho do Jung, embora eu seja da psicologia e ele tenha a sua relevância na minha área, é uma vertente da psicologia que é meio longe daquela em que eu confio, digamos, que tem uma base mais sólida na ciência. O Jung ele teve um atravessamento místico nos trabalhos dele. Parece que ele fez algumas coisas legais, tá? Não estou aqui também para dizer que não tenha nenhuma contribuição, mas ele tem um atravessamento meio místico, algumas ideias assim que parece que não se sustentaram do ponto de vista científico, então tem muita gente que deixa ele meio de lado e vai seguindo a vida. Então, daí a importância do Jung, talvez, para essa conversa de física quântica, porque parece que ele contribuiu com algumas Sim, especulações místicas, algumas coisas assim no trabalho desse físico, né? isso que eu Tá, vou vamos explicar lá. agora. Agora Boa, eu boa. vou entrar bem nisso, como você perguntou. Então, vou explicar basicamente, porque eu não sou da psicologia e tal, mas eu me interessei sempre em dar uma pesquisadinha nisso, que eu achei interessante. Então, o Jung ele vai defender a teoria da sincronicidade. E ela já tem alguns erros já de início, sim, por isso. E na conversa dele com o Pauli ajudou ele a lapidar um pouco melhor, sim, entendeu? Tem até um diagrama deles, aí o Jung colocou espaço, tempo separado, eu falo assim, não, coloca espaço-tempo junto, e coloca isso da lei da conservação. Mas o Jung, então, inspirado pela ideia de sincronicidade da teoria da relatividade e dessa não localidade quântica, que aí ele teve todo um pulo a mais, que ele desenvolveu essa teoria da sincronicidade. Só que ela tem um problema
grave, assim, para mim, assim, porque eu gosto dessa, eu acho interessante essa parte do arquétipo, por exemplo, até para dança, eu acho legal, eu gosto, assim, eu já dei uma olhadinha no Jung, eu achei alguma coisa legal, só que tem aquele ponto que passa, para mim, estou falando pessoalmente, mas vou falar aqui do que eu posso falar, que é o que eu estudei, né? Então, quando ele fala da sincronicidade, que é baseada na teoria da relatividade, ela tem a ver com aquilo que eu estava explicando. Se o que é um evento simultâneo ao outro? É um evento que não tem conexão causal. Você não pode falar que um anterior ou posterior, que não tem um sinal enviado para isso. Então, quando a relação causal é indefinida, a gente diz que é simultâneo. Isso é um dos os axiomas da teoria da relatividade. Aí o Jung pegou isso para querer falar assim: não, existe uma realidade que é a causal, mas ela tem significado e ela tem influência. Só que isso já, para mim, já é uma grande contradição de termos. Que ela seria causal sem ser causal. Tipo assim, eu afetaria somente a distância, mas não, então a teoria da relatividade é o oposto disso. Ele pegou ele quis pegar algo e falou assim, ó, então assim, para mim já tem esse problema. Tipo assim, não, você não, ele estaria falando, por exemplo, que é aquilo, tipo, eu pensei aqui em você, você me ligou. Então a gente estava tendo como se fosse, e tá vendo como tem a ver com aquele negócio Conexão da de mentes. isso. E aí por isso que tem a ver com aquele negócio da ação fantasmagórica, que não é provada pela mecânica quântica. Que ele vai colocar como se fosse e como se a gente fosse elétrico, entendeu? Uhum. Quando, na verdade, essas coincidências são explicadas exatamente muito mais pelo princípio de causa comum. Quando tem uma coincidência, é muito uma coincidência improvável, pode ser uma mera coincidência, ou pode ser que tenha uma causa comum lá atrás que está explicando isso. Entendeu? Às Uhum. vezes eu pensei em você uma mesma hora que a gente conversou uns dias atrás, é normal a gente voltar a ficar pensando, né? E vai acontecer da gente ligar outras vezes na mesma hora. Digamos que Entendeu? a gente conversou outro dia sobre o Paulo Coelho, faz de conta. Outro dia a gente estava trocando umas mensagens, aí você falou que estava lendo Paulo Coelho, e aí eu falei que eu já li aquele livro que você está lendo, e eu falei que eu não gostava muito. Tá, faz de conta. Aí Uhum. daqui a alguns dias sai uma reportagem no Fantástico sobre o Paulo Coelho, que fez uma viagem e teve um acidente e quase morreu. E aí eu me lembrei de você, e eu tenho que comer. E aí você falou, nossa, eu estava pensando em você agora mesmo, mas talvez teve uma causa comum, ambos vimos o Fantástico, né? Assim, para dar um exemplo Isso. bem simples, assim, que talvez explique essa coincidência. Outro dia eu estava com a Nath, fazendo caminhada aqui na região em que a gente mora, e a gente estava falando alguma coisa sobre nome de pessoas, e aí acabou o assunto, dali 10 segundos ela falou, trouxe numerologia para o papo, e eu falei, nossa, eu tava pensando em numerologia agora. Mas por quê? Porque era sobre escolha de nomes de pessoas, e a gente já E tinha visto uma matéria outro dia sobre famosos que recorrem a numerólogos para escolher. Então, assim, às vezes a gente foi influenciado por fatores comuns, a gente está num contexto que suscita em nós pensamentos similares, né? E não tem uma mágica, uma conexão entre mentes rolando ali, né, Maíra? isso, ou mesmo, por exemplo, as coincidências de figuras arquétipos entre culturas, que nem é algo com certeza, né? Mas voltando também, vamos pensar só no exemplo físico da teoria da relatividade, que quando que algo está sincronizado? Por exemplo, as pessoas estão no mesmo ônibus, como elas estão no mesmo referencial, elas estão sincronizadas, entendeu? Que já não está sincronizado, de acordo com isso, com alguém que tá na rua. Todo mundo que está do planeta Terra, a gente está sincronizado de uma certa forma. As bailarinas que estão dançando, elas estão sincronizadas. A sincronia é relativa, não vou entrar muito nisso, não. Mas, basicamente, em termos físicos, a sincronia é isso. Então, vai ter coincidências de sincronia? Vão, mas ao ponto que isso vira a causalidade normal, é já o oposto do que a teoria está falando. Então, você está pegando o que era para ser simultâneo, para não ter causalidade, entendeu? E está falando, não, na verdade tem, mas é uma causalidade a causal. Quando eu penso nisso, na verdade eu causei e é simultâneo. Não, a relatividade é o oposto disso. Não existe ação
não local, a distância. E esse que é o problema com a mecânica quântica, né? E aí o que entra? Uma coisa seria o mesmo se você falar assim, e mais uma vez, a gente classicamente obedece o princípio de causa comum, entendeu? Então, as coisas, a partir do momento que interagem, elas se tornam probabilisticamente independentes, vocês vão ver coincidências, mas essa coisa de, não, com certeza vai acontecer isso, eu tenho uma ligação intrínseca com alguém, que, entende? E eu falo com ela em pensar, não, gente, isso é tirado do... Pode ser, é uma teoria sua, mas não veio da relatividade. Então, esse que é o problema. Então, só voltando um pouco no Paulo, o Paulo fez algumas correções ao Jung, ele contribuiu, o Jung teve isso também de ajudar um pouco nele na interpretação de sonho, que influenciou ele vamos dizer, de uma forma criativa, no desenvolver a teoria, mas, mais uma vez, igual eu estou falando, falei que o Bohr também teve alguma influência, quis ir atrás de Yin Yang e tal, mas o que eles apresentaram não tem nada de Yin Yang. Por exemplo, outro exemplo, você tem a causalidade retrocedente na cosmologia de Exu, certo? Já é uma ideia que tem na cosmologia de Como Exu. é que é isso? Nossa, eu trouxe algo que... Tá, não, é que na cosmologia de Exu, eles já tinham uma ideia de que a causalidade podia... Que Exu matou um pássaro hoje com uma pedra que ele jogou amanhã, tá? Então, é uma ideia de causalidade retrocedente. E existem teorias, vamos dizer, que são, assim, elas não são comprovadas, mas são teorias que a gente leva a sério, assim, que foi bem desenvolvida, são hipóteses que, vamos dizer, que vão usar isso na filosofia analítica. Só que a gente não vai tornar a filosofia analítica religiosa. Mesma coisa a questão de alguns conceitos do budismo agora, por exemplo, vazio luminoso. A gente traz isso como concepções para a gente abranger um pouco mais a nossa concepção. Porque a gente está realmente muito preso a certa concepção de que as coisas funcionam assim, assado. Mas você trazer isso, e isso entrando para a ciência, entra como, vamos dizer, como interação, entendeu? E até porque, por exemplo, eu estava pensando isso, você não precisa, ou o Exu, a religião, por exemplo, da mecânica quântica, vai falar assim, não, mecânica quântica, se a gente conseguir provar que realmente tem causalidade retrocedente, vamos supor, está provando que Exu existe, que está certo. Que ele nem precisa disso, vamos dizer. A religião não precisaria disso. Nem mesmo o budismo, quando o pessoal vem a conceitos, você tem hoje na filosofia analítica muita gente recorrendo a conceitos do budismo é, de questões de tempo, por metafísica, para a gente ampliar essas concepções. E como eu te falei, mesmo na concepção ocidental, você tinha antes uma ideia de ação à distância, sim, entende? Que pode mudando. Então, elas, quando vêm, vamos dizer, de um jeito que não é pseudocientífico, elas não vêm como uma religião lá dentro. Se você for pegar o princípio de exclusão de Paulo, você não vai ver em Yang lá, por mais que talvez tenha inspirado. Mas entende? Então, tem essa diferença. Eu acho que eu fui longe em outro ponto, mas qualquer coisa você me traz de volta. Ah, só falar uma coisa. Os dois também chegaram num ponto, e o Jung, eu acho que ele foi escalando mais, que ele já estava falando em ufologia. E o Pauli foi um pouquinho até perto disso, e ele chegou uma hora também que ele desistiu, que ele falou assim, não, isso está indo longe demais. E principalmente nisso, porque o Jung, os mundos dele, estava muito assim, não tem diferença entre mundo físico e mundo mental, simbólico, e o Pauli falou assim, ah, não, aí também não. Aí já é um grande exagero, tem uma diferença aí sim. Então, Não, basicamente eles isso. começaram a se afastar em um momento. As E ideias pararam se de bater. afastar, vamos dizer, de ideias mesmo. Teve essa influência, o Jung tentou sim, vamos falar, ele tinha uma teoria menos de acordo com a física, o Pauli ajudou ele a lapidar isso e colocar um pouco mais de acordo com a física, mas no final eles tiveram essa divergência assim, tipo, ele falou assim, ah, não, também você está indo longe demais, né? Então, Perfeito. basicamente isso. Chegaram dois superchats aqui, eu vou ler rapidamente. Um eu acho que está bem contextualizado aqui. O Maestro Boggs falou que café quântico é um café coado em
Pripyat. Não sei o que é isso. Pripyat. Deve ser alguma coisa da computação, não sei. E o Paulo Basso falou assim: boa noite. Podemos dizer que ele escreveu tão da física. Não sei se é tão da física ou tal da física. Tal Aham, do uhum. Capra é um dos principais responsáveis por essa bagunça. Você conhece? Eu conheço muito pouco, isso que eu ia falar, Uhum. assim. Mas eu acho que sim, eu já ouvi falar, e assim, desculpa que eu não tenho tanto conhecimento disso, que eu me interessei mais pela essa parte do Jung, sei um pouquinho dessas mais Aham. atuais, né, do Pauli, etc. Essa eu já ouvi falar, e me soa muito mal, entendeu? Porque aí que eu acho que entra essa, vamos dizer, depois dos anos 70 um pouco, aí teve já aquela coisa New Age. O que aconteceu? Depois dessa discussão Pauli e Jung, não teve muito mais ninguém, vamos dizer, que é meio complicado falar isso, mas aclamado assim dentro da Uhum. física, ou que as discussões foram florescendo defendendo o misticismo. A teoria Uhum. desse cara não é estudada como interpretação, entendeu? Você não vai ver em curso, a não ser dentro disso. Eu Aham. posso estar muito fora, né? Mas, por exemplo, o Tao da física é uma coisa que você não vai estudar seriamente dentro da academia. Ah, pode ser que todos os cientistas não, pode ser, mas não aconteceu. Uhum. E o que acontece? Até onde estava essa discussão do Pauli e do Jung, eles estavam discutindo. Essas teorias místicas para cá, elas já não discutem. Eu estava acabando de pesquisar aqui o átomo e o arquétipo, eu já só fui baixando, eles já colocam direto, eles não colocam nem que é uma interpretação. Como eu falei, dessa casa de localidade, a gente tem várias interpretações. Tem interpretação retrocedente, tem interpretações com peso metafísico, tem loop causal, você tem várias interpretações. Certo. Você tem boas interpretações, mas elas se colocam como interpretação e se colocam à discussão. Aqui eles já colocam assim: o que por átomo, o que você precisa entender segundo a física quântica. Então já coloca a interpretação mística, nem como assim, não, porque hoje, igual eu estou falando, a gente tem discussões sobre essas interpretações que estão desde do Uhum. início do século passado que a gente está São discutindo. questões abertas, né, para a gente entender o que está Já rolando ali, a e comunidade científica. colocadas à discussão. Porque Certo. é uma coisa assim, uma coisa eu vim aqui e falar, ó, experimento X é isso, a teoria quântica, o formalismo é isso. Outra coisa eu vim aqui e colocar uma interpretação como se fosse o que é mesmo, entendeu? Uhum. Primeiro, que essa E eles estão sendo interpretação taxativos, então, de que a explicação é mística, tem algo meio sobrenatural, espiritual para explicar o que está rolando. e aí ela já não é mais tanto, algumas são muito baseadas nessa parte do Jung, principalmente, Uhum. sincronicidade, que já parte desse erro, que é o que estou falando. O exemplo EPR, experimento EPR, a gente verifica com elétrons, com coisas quânticas, a gente não se comporta quanticamente, entendeu? Então, eles já tiram disso para já falar, ó, a mecânica quântica prova isso. Não é, muito pelo contrário, como eu mostrei aqui, não só a interpretação mística do Pauli parece que não vingou. Ah, não, pode ter alguém que vai voltar lá no Pauli e fazer uma interpretação melhor, ou no Jung, pode, mas até onde eu sei não tá rolando, não rolou. E fazer isso de uma Uhum. forma mais séria, pode ser. Uhum. Agora, o que está acontecendo aqui é que você vê, eu acho que eu vejo dois tipos de pessoa hoje. Por exemplo, eu tenho até uma amiga, e ela é uma pessoa super inteligente, maravilhosa, só que ela sempre teve um ladinho mais espiritual, né? E ela já veio outro dia com uma coisa assim de mesa quântica e etc. Que aí, Hum. por exemplo, a mesa quântica já é uma pseudociência, porque você está inventando aquilo. Que alguém vendeu um curso para ela falando que aquilo era verdade. Então, quem tem noção que algumas pessoas que foram até formadas em física saíram defendendo esses cursos, defendendo essas bobagens como se fosse verdade. Isso dá dinheiro, entende? Aquele Amit Goswami, ele ganha muita grana com o misticismo quântico.
você tem cultos, eu vejo muito essas coisas de cultos, então tem muitos Aham. cultos que estão envolvendo o misticismo quântico, que você vê claramente que o objetivo é ganhar dinheiro. Tem gente que é por uma ignorância, por não entender. Eu não Ah, conhecia esse, ó. Eu achei que deu uma eu tô gulgada, ó. aparecendo. Mesa quântica, ó. A mesa Isso. quântica é uma terapia vibracional que visa o alinhamento dos nossos corpos, físico, mental, emocional, energético e de diferentes áreas da vida através da modulação e elevação da frequência vibratória. Caramba! Você olha os termos técnicos, parece científico, né? O, Parece. o site aqui, horóscopo, etc., da Globo, ó. G-Show. É, Ai, mas você vê como é diferente do que eu estava falando do Pauli antes? Que tipo aham. assim, não é que ele não vamos passar o pano que ele estava certo, mas isso é uma pura picaretagem. Não tem sequer nada. Aliás, nem precisava usar o nome quântico. Por isso que eu pensei assim, ela poderia também. O misticismo da física, ele não é novidade. Ele vem desde muito tempo. Quando você Sim. tinha. Lá na teoria eletromagnética já tinha. Então, ele pode falar disso de energia. Aí o que eu acho que é interessante que eu ia falar assim é que, por exemplo, no caso, se eu tenho um misticismo, sei lá, de teoria do Newton, que também tem, falar, tudo é ação-reação, que em parte sim funciona. Realmente, se eu xingar alguém, ela vai reagir ali, mas o Newton não está falando disso, ele está falando de uma massa que Tipo vai do colidir com o outro. karma de religiões orientais, assim, tudo que acontece com você é o efeito de uma causa, de um comportamento seu lá atrás, então você merece estar passando por isso, ou essa doença, ou uma coisa boa, né? Tudo que vai e E volta, é um pouco nessa lógica, que foi elas inspirado em Newton. Isso, elas geralmente são teorias que têm algum equívoco de causa e efeito, né? Porque tem essa coisa, esse sistema. Ah, eu posso. É como ver o mecanismo de causa e efeito funcionando de uma forma que não é verificada, mas usa-se uma teoria para falar isso. Mas o que eu ia falar que é interessante é que, por exemplo, a teoria, se você vê uma teoria do Newton, pelo menos o Newton está falando de coisas que são do nosso tamanho. A mecânica quântica nem é nosso domínio, entende? Então, eu Uhum. acho que ainda é pior, assim, não sei se tem pior, mas nesse caso, a mecânica quântica ainda tem esse plus, que você está Sim. falando de teoria que está falando sobre elétron, sobre fóton, e está passando para coisas que são macroscópicas que não se encaixam. Você quer ter uma mesa quântica que a gente vire quântico, você teria que fazer um jeito, teria que ter uma super coisa que ia fazer a gente se isolar do universo. Enfim, não. Entendi. É, As pessoas estão aplicando algo que faz sentido numa escala micro, que seriam então isso, esses estudos da física quântica, para uma escala macro que não tem nada a ver, que o comportamento dos objetos é diferente, segue os princípios da física isso. clássica, de causa e efeito, Desde as os grandes interações. números, são várias coisas Aham. interagindo, é diferente. E aí vai Sim. seguir essas leis. Agora, eu achei interessante, por exemplo, que eu já vi teorias do budismo que aí já estão fisicamente adequadas, não Hum, todas. Por tá. exemplo, vamos falar, o karma, falar que o karma vem de coisa passada, é claro que a física não está de acordo com isso, ou teorias causais não estão de acordo com isso. Mas eu já vi alguns budistas mais, vamos dizer, mais ateus, Hum. que tem alguns que são mais pro Zen, que são um pouquinho mais ateus, e eles falando que o karma, na verdade, é só causa e efeito, é marca. E isso é o que a gente fala também, entendeu? Então, claro, se eu ficar muito tempo tomando Coca-Cola, isso vai ter um efeito no meu organismo. É Sim, isso. Aí tem sim. teorias do karma que é isso, que é você está chamando de causa e efeito. Então, isso está compatível com a ciência. Uhum, uhum. Tudo bem, pode Agora, ser. se você Agora, fala de vidas passadas, ou porque quando você tinha 9 anos, você sacaneou o seu vizinho naquela brincadeira e hoje você tem trinta e tantos, aconteceu tal coisa por causa daquela brincadeira. Não é assim, né? ou assim, a física não está falando nada sobre isso. Ou Certo. você está falando não está de acordo com a física, ou é um elemento a mais aí.
você está Você colocando. pode Mas, até trazer a psicologia com algumas descobertas sobre algumas experiências da infância que influenciam sua personalidade, algumas. Aí tudo bem, né, Maíra? Mas nada tão mágico e conectado, presente, passado e futuro, de uma maneira ah, mirabolante, sei lá, como algumas pessoas dizem por aí. sim, sim, é isso que existem leis de causa e efeito, você tem que analisar, existe o princípio de causa comum, existem coincidências, sim, mas Uhum, a gente vai, pelo menos eu, como metafísica, e eu uhum. sou, como metafísica, eu tenho a mente aberta, eu Explica o que é aceito. metafísica, porque o pessoal vai achar que você. Tá? Porque no senso comum, Ah, metafísica sim, parece coisa sobrenatural, né? sim, sim. Não, É e tem diferente na pessoas que filosofia, usam né? o termo metafísica sim, sim, né? Aham. É, o pessoal brinca ainda que eu tenho muita aparência de mística e brinca que eu sou uma mística no armário. Mística no Mas é só armário. Ah, aparência, não, mas é mais aparência, que eu sou, a minha tese é mais verificacionista, né? Como eu te tá. falei, eu acho legal a estética e tal, mas nada assim, não. Mas a metafísica, gente, é o estudo da natureza das coisas, basicamente, dentro da filosofia. Então, o que é tempo, o que é existência, das coisas mais fundamentais, porque você vai ter a ética, já vai assim, o que é justo, o que não é justo, a política já vai ter a ver com questões políticas, a epistemologia tem a ver com questões de conhecimento, a metafísica tem a ver com questões fundamentais sobre a natureza das coisas. Sabe? Então, Legal. por exemplo, o que é ser, o que é existência, o que é tempo, o que é espaço, isso tudo é o Aham. que é matéria, são questões da metafísica. Perfeito, porque no senso comum o pessoal leva para o lado do sobrenatural. Nossa, isso é muito metafísico, né? Muito místico, É, sobrenatural e tal. Na filosofia não é sobre isso. Eu até estava pensando em colocar o nome de uma das aulas do nosso curso assim, Metafísica da Ciência. O pessoal vai entender errado. Vou evitar essa palavrinha. é. Não, a metafísica, vamos falar também aqui, ela também já foi mal vista dentro da própria filosofia, assim. Então você tem, sim, algumas coisas, e vê a metafísica como, não, é dispensável, e por isso que eu sou um tipo de empirista, só que hoje em dia, não só eu, né, vamos dizer que a metafísica voltou com força dentro, e tanto que ela está compatível com o empirismo, porque a metafísica também, pelos próprios filósofos, foi muitas vezes tomada assim, isso não é nada verificável, é só viagem da nossa cabeça. Mas não, as teorias metafísicas também podem ser muito rigorosas e elas podem ser medidas entre elas, igual eu estou te explicando. Uma teoria metafísica que tem um peso espiritual, ela é pesadíssima. Eu não posso defender? Pode, mas como o McTaggart é um filósofo maravilhoso, que defendeu uma teoria espiritualista. Mas desde o começo ele falou assim: olha, eu sei que eu preciso de oferecer muitas boas razões para vocês acreditarem nisso. Que a teoria dele é pesada. Uma teoria de Uhum. mundos possíveis, a gente considera, mas é uma teoria pesada. Se eu tiver uma teoria que tem menos peso metafísico, que a gente chama, ela vai ser preferível. Mas a gente considera, vamos dizer, essas outras teorias, contanto que elas sejam bem feitas, bem argumentadas, bem articuladas. Então, a gente, como metafísico, a gente aceita. E tem essa metafísica hoje, que é a metafísica da ciência, que, tá, que a nossa ideia é de que as teorias metafísicas têm que estar de acordo com o que a ciência mostra, entendeu? Então, são Uhum. teorias que elas têm esse caráter empirista. Eu não vou Uhum. querer defender uma teoria metafísica que está em desacordo com o que a realidade está mostrando, ou que a experiência, na verdade, está mostrando. Que aí vai ser questionado até se a gente fala a realidade, mas O que é a realidade? Eita, já pois é. começou. Mas Maíra, basicamente eu não isso. sei se a gente começou a entrar um pouco já nesse misticismo mais atual, e eu não sei se você tem algo a dizer sobre a lei da atração. Lembrei que o Sim, termo, a sim. expressão que eu conheci na minha graduação, olha só, minha professora de graduação não passou o filme para gente, mas falou, fez propaganda, gente, é muito além. Era professora de psicometria
que é uma das disciplinas mais rigorosas cientificamente na psicologia, porque você mensura comportamento humano, você quantifica pensamento, decisão, essas coisas todas que eu amo na pesquisa. E a professora trouxe esse papo de lei da atração, assistam o filme Afinal, Quem Somos Nós? A física quântica está comprovando várias coisas de universos paralelos, de ligação entre pensamentos. Isso é uma coisa mais contemporânea, é algo, e é uma a extrapolação mesmo da física quântica, vem daí a Totalmente. inspiração. Eu acho que esse filme, ele mostra bem essa situação de agora, né? Esse eu já sei mais, um pouco sobre o assunto, que eu assisti ele bem na época que ele foi lançado. Eu lembro e ele é totalmente exemplo do pseudociência, né? É um exemplo cabal, e também eu acho que aí a gente pode ainda colocar uma mãozinha no charlatanismo. Porque, por exemplo, como eu estou falando, uma coisa é você ser uma pessoa assim, com uma tendência mística, alguém te falou, você foi muito atrás, acredito nisso. Outra coisa é quando você faz isso, você ganha rios de dinheiro e você passa isso, e você é um físico que está falando, sou formado em física e por isso acredito em mim, blá, blá, blá. Então, essa do quem somos nós, essa ideia, que depois também eu acho que o segredo tem um pouco disso. Então, você nem precisaria da mecânica quântica. O segredo é a mesma coisa que o quem somos nós, vamos dizer, em certo sentido, só que esse quem somos nós, ele vai o tempo todo dando esses pulos que eu falei para vocês, que não é comprovado pela mecânica quântica. Sequer é uma interpretação, vamos dizer, que tá sendo bem desenvolvida. Primeiro que para você teria que vir como sendo uma interpretação. Primeiro que eles já começam aí e já falam que isso é provado pela física quântica. Já começa a desonestidade intelectual aí, entendeu? Isso já começou, porque não é. Aí eles poderiam falar, não, a gente tem essa teoria espiritual, blá, blá, blá. Mesmo assim, ela teria uma teoria, comparada com outras teorias, muito ruim, assim, como eu falei, não tem nem para quê. Você poderia usar. Como o segredo não. Eu acho que o segredo não usa a teoria física, né? Aquele livro O Segredo. Não sei. O que Eu que é a não. pegada do segredo? Era de você mentalizar o que você quer, Isso, e aí isso. mentalizando as coisas Eu se acho essa teoria concretizando. tão desonesta também. Ela tem um pouco a ver com aquilo que você falou do karma, porque eu lembro que o meu irmão e a namorada dele na época, eles entraram nessa e eles estavam numa situação um pouco difícil, vamos dizer. Então, essas ideias do segredo, do não sei o quê, elas pegam, às vezes, pessoas que estão numa situação mais vulnerável. Você está com alguma dificuldade, você está perdendo lá, está tentando se dar bem no emprego e às vezes está difícil. Então, você, às vezes, é atraído por essas teorias. Que, não, é só você pensar. E isso vamos dizer, eu acho que socialmente tão podre, assim, no sentido de, por exemplo, a pessoa é rica, porque ela quis, ela pensou, não, foi porque ela herdou do pai, explorou o trabalhador, ela entendeu. Ela já nasceu E, e quem com está na vantagem. miséria é porque está pensando só Isso, negativo, atraindo coisa ruim para a vida. exatamente. Eu Olha fiquei como. tão É, chateada quando essa cunhada minha me falou isso, porque eu falei assim, não, você não pode pensar isso. Você está querendo justificar, por exemplo, uma criança que nasceu, que está passando fome, foi porque uma vida passada dela ela não teve isso, ou ela não desejou muito, ou os pais dela não desejaram o suficiente? Estão com a mente é negativa? Por favor. Eu acho que assim, revoltante isso. é revoltante. Eu acho que aí chega num ponto de, entendeu? Sim. Que é uma teoria que ela tem essa, eu não sei como falar, mas é antiética nesse sentido. Não só de ganhar dinheiro à custa dos outros com algo que não tem complemento. É como se eu chegasse aqui e falasse assim, ó, gente, eu sou uma cigana, estou vendendo coisa aqui, vocês estão precisando, comprem. E se der errado é porque vocês não pensaram direito. E não foi, porque tem essa Hum, vantagem também. Eles nunca vão estar errados. Não estou nem defendendo aquilo que exato. se não São as foi crenças você. infalíveis, exato. Eles constroem de um jeito que não dá para serem refutados. Sempre vai jogar a responsabilidade em você. Uma coisa que eu acho que eu conversei com alguém aqui no canal há mais tempo, não lembro se foi com o Marcelo Chapo,
que é físico, e a gente já bateu um papo sobre isso aqui, ou pode ter sido, eu não tenho certeza não, ah, que algumas dessas ideias vêm daquele experimento que você mencionou lá no início, sobre o momento em que você faz a observação, você como cientista da partícula, aí define o estado, se vai ser mais um ou menos um, Uhum. e a outra também acaba sendo definida, se é mais um ou menos um. Então, essa observação é que determina, ora, você está dizendo que a realidade muda conforme a observação, a atividade mental do cientista. Então, tá vendo? O pensamento muda a realidade. Eu acho que tem um pouco essa conexão, sabe? Uma galera leva para esse lado, sendo que não é isso, não é como se o cientista, eu quero que seja mais uma partícula, e vai. Não tem nada a ver com isso. Perfeito. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, e eu ia esquecer de falar disso. Exatamente. Ah, sim, no começo, falando do experimento EPR, muitas das interpretações, não todas, mas começou você falar assim, não, o observador influencia. Essa teoria também já foi desbancada há muito tempo. Você falar hoje com o físico, fala, não, no mínimo a medição faz parte do sistema e vai ajudar a definir. Aham. Mas o que o observador tem nada a ver. Isso é Uhum. uma criação. Não, mais uma vez, a mecânica quântica, a física, os experimentos não falam nada que o observador influencia. Se você Uhum. chegar para um físico hoje, que um físico sério, que entendeu como a gente está falando, é Tem igual físicos e qualquer curso, físicos. igual Qualquer. qualquer curso. Pode ter charlatão Tá. no meio, também pode ter. Mas vamos lá, qualquer físico sério. Se você fala disso, é físico também que tem estudado mecânica quântica. Cada um vai ter seu campo também, então tudo bem. Mas vamos dizer que tem estudado e você fala assim, ah, não, que o observador influenciou. Não, já foi. Muito tempo a gente já tem esse rigor de não falar que é o observador que influencia. Sim, no início, sim, teve um pessoal que veio com isso, entre os, vamos chamar, os pais, de falar isso, que é observador, e começaram, mas também muito cedo essa ideia de que o observador influencia foi. Sim, continua tendo não separabilidade, o processo de medição ele parece influenciar na determinação de uma propriedade quântica, mas isso não te fala nada sobre o observador. Exatamente o que você colocou. Como se o observador, o cientista fala assim, não, quero que dá mais um. Sabe? Ah, eu quero que tal pessoa goste de mim. Se eu pensar muito, eu vou conseguir ter esse poder. Não. O que pode acontecer, que eu falo assim, tanto a questão do segredo é outra coisa. Claro, gente, eu quero prestar um concurso. Aí eu penso assim, ah, não, não vou conseguir, não. Eu sou muito ruim. Ah, não vou estudar. Claro, se eu tiver desmotivado, isso vai influenciar. Então, claro, se eu pensar, tiver um pensamento mais positivo de que eu vou conseguir aquilo, tal, mas você colocar, imputar poderes causais que do nada, que não existem a você, isso é uma, eu não sei se eu estou usando os termos certos, mas um tipo de psicose, de algo que não corresponde à realidade que eu acho que é muito, pode afetar muitas pessoas em estado de vulnerabilidade, porque isso vai te dando um certo poder, uma certa esperança. Você vai lá Muito e bom. fala, Eu achei muito importante esse apontamento seu, porque quando eu critico lei da atração, pensamento positivo, que são conceitos, ideias que aparecem muito no charlatanismo, em pseudociências e tal, eu não estou dizendo, como você muito bem explicou aí, que o que a gente pensa não afeta o que a gente sente, o que a gente faz. Obviamente, afeta. Agora, para você passar num concurso, você precisa estudar. Para você exatamente, estudar e se organizar bem, você precisa estar com a sua cognição alinhada com esse objetivo, com esse propósito. Então, obviamente, o que a gente pensa, se eu tenho uma confiança legal, se eu entendo que eu preciso abrir mão de, sei lá, farra sem fim do final de semana para ficar um pouquinho mais tranquilo, para eu estudar um pouquinho no final de semana também. Claro, gente, se divirtam, tá? Descansem. Não estou dizendo que você tem que abrir mão do lazer e do descanso para conquistar seus objetivos acadêmicos e laborais, não, tá? Que isso fique claro. Mas a gente precisa acreditar no nosso potencial. A gente precisa entender que
cabe a nós estudar, trabalhar, fazer coisas acontecerem na nossa vida a partir das nossas mãos, do nosso comportamento e tal. E o pensamento está conectado com o nosso comportamento. É diferente de eu vou mentalizar muito dinheiro, eu vou mentalizar riqueza e vou fazer essa dieta cognitiva de pensamentos de riqueza, achando que vai brotar dinheiro daqui a pouco na minha conta corrente. Não, mano, você tem que trabalhar, você tem que muitas vezes ter oportunidades, indicação. Boa parte do sucesso financeiro na vida vem de privilégios que as pessoas têm. Eu acho que você mencionou isso muito bem, né, Maíra? Não é como se quem tem grana pra caramba tivesse um mérito muito maior, muitas vezes foi um caminho mais cheio de privilégios que foi trazendo muitas dessas conquistas, ou pelo menos facilitando fortemente essas conquistas. Então a gente tem que ter cuidado com esse pensamento meritocrático também, né? E, E essa é a realidade, né? e o inverso, que é isso que a gente falou também, como se a pessoa que sofreu pobre, que eu acho que não, ela está passando por isso porque ela não tá com pensamento negativo, É, porque ela tem uma karma na família que, pô, poxa, aí velho. Falta estudar um pouco de economia, de sociologia, de história, para entender, né, e sobre nisso diferenças. do desejo também entra esse poder, vamos dizer, sobrenatural que as pessoas às vezes sentem essa vontade, né, de ter isso Uhum. por alguma coisa. Então também tem aquilo de você deixar mensagem para o universo, sabe? Eu via isso como se o universo fosse que é uma, sei lá, é uma entidade meio antropomórfica, né, que vai ler a mensagem em É. português. Não, realmente, estou vendo que a pessoa quer isso aqui. É umas coisas que Não tem muito pé nem cabeça. não O José tem. Mendonça é membro aqui do canal. Obrigado, José Mendonça, pelo apoio, pela participação nas lives. Eu agradeço demais a todos os membros. Eu aproveito para deixar um abraço a todos vocês que acreditam no meu trabalho, que viabilizam que eu esteja aqui quase todas as noites com um convidado, ou sozinho fazendo algum trabalho, ou soltando os melhores momentos das aulas, e das lives que a gente faz por aqui. Obrigado de coração. O José Mendonça fez um comentário, não sei se você vai concordar parcialmente, enfim, fica à vontade para fazer esse comentário enquanto eu faço o meu pit stop, tá? Tá Vou ter que dar um bom. pulinho no banheiro ali, ó. O José Mendonça falou assim, ó: onde começa a metafísica, acaba a ciência. Fala Ah, mais um tá. pouquinho disso aí, essa relação entre metafísica e ciência, que eu já volto. Maíra, fica à vontade. Tá bom. Então, eu discordo, mas como eu falei, já tiveram filósofos que defenderam isso, e hoje em dia a gente tem vários estudos sobre fundamentos da física que mostram como que teorias metafísicas são importantes para a ciência, e que muitas vezes, quando você acha que não está comprometido com uma teoria metafísica, você está. E eu indico aqui um texto que é muito bom do Don Howard, que fala do Einstein como filósofo da ciência, que eu acho que pode desmistificar também essa ideia de separação. Mas só para colocar aqui também, quem fez esse comentário não está. Tem quem concorde, mas tiveram esses filósofos que fizeram essas críticas. E muitos deles são filósofos que eu admiro, que eu estudei bastante. É, somente eles foram bem influentes no mais para metade do século XX, 21, desculpa, gente. Não, 20, desculpa. 21 é que a gente está. A gente ainda não chegou. Mas De vamos volta. dizer que hoje a área de metafísica da ciência ela tem se mostrado bastante importante e nesse sentido, tanto que então ela principalmente em filosofia analítica, a metafísica hoje contemporânea voltou com tudo. E hoje a gente tem um desenvolvimento muito bacana que a gente chama de ontologia formal ou metafísica formal. Ontologia é outro nome complicado, mas é uma parte da metafísica que está estudando especificamente o ser das coisas.
Então, hoje a gente tem teorias de parte todo dentro da metafísica, que elas, e outras teorias, e, por exemplo, princípios da causalidade, que às vezes que foram desenvolvidos em parte por empiristas, que estão sendo aplicadas hoje na ciência. Por exemplo, o princípio da causalidade, que a gente usa em modelos causais, inferência causal estatística, redes bayesianas, elas estão comprometidas com vários princípios metafísicos, e elas são super aplicáveis em várias ciências hoje, desde epidemiologia até a aeronáutica, porque aí a gente, a partir do momento que a gente trouxe ela para a computação, a gente também começou a aplicar em várias outras ciências. Então, o Judea Pearl, que é um cientista da computação e filósofo intervencionista, ele fala até da revolução causal, que antes você tinha isso, por exemplo, o Bertrand Russell falando, não, a causalidade é uma relíquia de um tempo antigo, isso que a gente verifica mesmo a estatística e tal, e hoje a gente já tem mostrado ao contrário. E você tem trabalho de metafísicos com argumentos muito fortes, mostrando como teorias causais, por exemplo, que tem uma base metafísica, elas são importantes para você não cometer erros científicos. Por exemplo, de você confundir correlação com causação. Você só vai conseguir fazer isso muito bem uma teoria da causalidade. E as melhores teorias da causalidade e modelos causais que a gente usa hoje foram desenvolvidas com a ajuda de metafísicos da ciência. Então, isso, a metafísica, ela já teve o seu, vamos dizer que talvez até necessário, a sua, como que fala, sai para lá um pouquinho, durante uma época, vamos pensar aqui só no que no que a experiência está mostrando, mas hoje já é muito difícil você defender qualquer teoria sem ter uma base metafísica. E se você não vê essa sua base metafísica, é muito provável que a sua teoria vai ser mal desenvolvida metafisicamente, que você não está nem se pondo, nem está conseguindo ver isso, quanto mais você vai colocar isso em questão. Então, esse rigor metafísico existe sim. Então, é como ele falou, você pode, sim, nós temos teorias metafísicas que nem são, eu nem estou falando da filosofia, que é toda essa bobageira. Você tem teorias metafísicas dentro da filosofia que não estão preocupadas em estar de acordo com a ciência. Agora, você tem fundamentos da física, ideias metafísicas, que são extremamente fundamentais para a ciência. E muito, eu dou o exemplo do Einstein, porque o Einstein é um cara que ele mostrou muito isso. Como que a filosofia, na verdade, e os fundamentos metafísicos foram importantes para o desenvolvimento da teoria dele. Por isso que eu sugiro dar uma lidinha sobre a Einstein filosofia, esse tipo de coisa, que aí vocês vão ver um exemplo cabal, assim, um exemplo claro disso. A gente está chegando aqui já no final da live. Antes de eu te pedir as considerações finais, comentários finais, eu queria só reforçar com o pessoal rapidamente que estão abertas as inscrições para o nosso novo curso de Filosofia da Ciência lá do Instituto Ponto Azul. Eu deixei o link aí embaixo para vocês darem uma olhadinha com calma aqui no site. Tem um videozinho explicando um pouco como vai ser o nosso curso, as datas aqui com os professores. A gente vai ter aula aqui, ó. A Maíra já está aqui hoje, vocês estão conhecendo um pouquinho sobre o trabalho dela, essas reflexões super legais que eu tenho certeza que muitos que acompanham o canal estão adorando, porque fala sobre misticismo, espiritualidade, temas que são muito recorrentes por aqui. E a gente está aqui com o Desidério Murcho, que é um outro professor. Ele é professor seu na UFOP, alguma coisa assim? Eu acho que vocês têm algum contato, né? Eu fui monitora dele muito tempo, de lógica. Ah, entendi. Porque Bom tempo, ele muito chegou tempo não, a. bom tempo. Eu vi um vídeo seu no canal do Elan Marinho e o Desidério, de forma independente, ou foi a sincronicidade de Jung, não sei, recomendou você, Daniel. Chama a Maíra, que ela é muito boa para dar uma aula no curso e tal. Então, houve essas duas pontes aí. Maravilhoso.
Ele Então, ajudou a Maíra, formar muita gente aqui no é, Brasil. Ele fez ele um ótimo trabalho. é Tá fera fazendo, mesmo. né? Sim, está fazendo. Um grande escritor com muitos livros, tem o Filosofia, Sim, aliás, a Crítica na Rede, né, um site dele com sim. vários textos legais e tal. Então, Maíra vai falar um pouco sobre essas teorias da causalidade e qual foi o erro de Einstein, então vai provocar um pouquinho nessa direção. Desidério Murcho vai dar uma aula sobre o poder e as limitações da ciência, embora a ciência seja esse empreendimento poderosíssimo para a gente conhecer melhor a realidade, transformar essa realidade, tem suas limitações. Quais são essas limitações? Vai ser um dos tópicos que ele vai abordar. O queridíssimo Vitor Andrade vai falar sobre pseudociências. Qual é a diferença básica? O problema da demarcação, o que é ciência, o que é pseudociência, o que é uma não ciência. Aquilo ali não é ciência, mas também não é pseudociência. Você sabe diferenciar? A aula do Vitor vai ser como identificar uma pseudociência. O Luiz Elvésio Marques II vai falar um pouquinho sobre como cientistas podem ou não podem investigar a existência de Deus. Será que é possível, do ponto de vista empírico, de experimentos, testar essa hipótese? Ou Deus não pode ser abraçado pelo escopo da ciência? Essa vai ser a problemática dele. E o grande Tiago Teixeira Oliveira vai falar sobre realismo científico. Será que as descobertas da ciência, as teorias científicas, descrevem a realidade como ela é? Ou, isso é pura metafísica, né? Não, Maíra, esse tipo de problema, acho que tem tudo a ver com o que você Exatamente. estava falando aí agora. É, isso, Então, isso, não é? O Thiago vai falar é sobre isso. metafísica, ó, não deixa de ser nessa aula aqui. Gente, só lembrando que quem se torna membro da nossa formação de Ciência e Filosofia do Instituto Ponto Azul, que é a IPA Plus, vai ter acesso não só ao curso de Filosofia da Ciência, mas a outros cursos que a gente já tem na nossa grade. Ó. Vou mostrar para vocês aqui a plataforma nossa, ó. O curso de Psicologia da Religião, que fala um pouco sobre essas bases psicológicas, neurocientíficas de experiências espirituais, da fé, do próprio ateísmo, tudo sobre pseudociências, que é um curso que fala sobre várias pseudociências, como o próprio nome diz, com aulas do Pirula, Bibi Bailas, Natália Pasternak, entre outros. O curso Cérebro Místico, que explica, do ponto de vista científico, várias experiências supostamente sobrenaturais. O curso História da Bíblia, que acabou hoje. Hoje foi a última aula do curso História da Bíblia, com 7 grandes historiadores que falaram sobre a origem deste livro que influencia tanta gente numa perspectiva crítica, viu, gente? Uma perspectiva acadêmica e não teológica, muito bacana. O curso agora, então, de Filosofia da Ciência que vai começar, e aqui tem um em breve, né? Aqui está o Psicologia das Seitas, que a gente está até revendo para nomeá-lo de seitas religiosas. Então, eu vou trazer acadêmicos de psicologia, antropologia, sociologia, filosofia, inclusive, para falar sobre seitas. Vai ser um curso muito maneiro. Então, vocês estão entendendo, né? Quem se inscreve agora, quem se torna membro, tem acesso por 12 meses a todo o conteúdo do IPA Plus, incluindo os cursos do ano que vem, ó. Filosofia da religião, de onde viemos. Então, serão pesquisadores, cientistas, trazendo respostas da ciência sobre as origens do universo, do sistema solar, do nosso pálido ponto azul, que é o planeta Terra, da vida, olha só, e até chegar na nossa espécie. Vai ser essa a proposta, além de clubes do livro e do nosso grupo do Telegram. Até sábado que vem, a gente está com um desconto para vocês acessarem todos esses cursos, mais de 200 horas de conteúdo por R$ 347 reais. A anuidade, não é por mês, tem gente que se confunde, tá? Por mês, você pode dividir até 12 vezes de 34. Gente, é muito barato perto de outros cursos que a gente encontra aí pela internet. Muitos cursos com um valor até maior do que esse em um único curso. E vocês vão ter acesso a toda a nossa grade de cursos e clubes do livro por esse valor aqui até sábado que vem. Tem o botão aí embaixo, né, o link para vocês darem uma olhadinha nos detalhes e tomara que vocês queiram se aventurar nessa experiência no IPA Plus para desenvolverem mais o pensamento crítico e o conhecimento de ciência. Maíra, para a gente finalizar,
faça as suas considerações finais, se você quiser complementar alguma coisa dentro desse assunto que é tão amplo, tão interessante, às vezes revoltante, como a gente conversou, né? Tem as picaretagens. Fica à vontade, então, para fazer o seu fechamento. Eu agradeço demais por esse papo que foi muito legal. Então, eu queria agradecer também, agradecer as perguntas, achei bem legais, ajudou a desenvolver. Eu acho que o que eu falaria finalmente é que eu acho que esse seria um campo de pesquisa muito interessante para quem quiser se aventurar um pouquinho mais, sabe? Que eu acho que fala, por exemplo, eu estou falando aqui, claro, eu falo como do ponto de vista da minha linha de pesquisa, mas eu acho que é um campo interessante das pessoas se dedicarem um pouquinho mais aqui, talvez, no nosso país. Mas isso que talvez dar uma lida mais nisso, saber sobre essas origens do misticismo quântico, porque eu acho que ainda falta muito a se esclarecer, tem muita coisa acontecendo que não é legal. Eu achei bem bacana que você vai fazer o curso de seita, e isso tá sendo usado também nesses casos, muita gente ganhando dinheiro à custa dos outros, e, e assim, claro, né, você quer defender uma teoria mística, uma teoria espiritual, tudo bem, mas eu acho que aí tem limites de honestidade ou não honestidade intelectual, e, é, e eu acho que assim tem que ficar muito esperto também. Eu daria também essa dica de ficar um pouquinho esperto, porque às vezes a gente pode estar mais vulnerável, a gente às vezes é uma coisa convincente, e às vezes faz isso, eles vendem muitos, às vezes um curso e você cria uma certa relação, enfim, eu nem sei tanto de seita ou de como está funcionando isso, mas eu acho que assim tem essa questão de procurar pesquisar um pouquinho mais e também de abrir o olho mesmo, porque isso realmente chega desde a crença, vamos dizer, da liberdade de crença até o próprio charlatanismo mesmo. Então, eu diria isso: vamos abrir o olho, vamos respeitar, vamos ter a mente aberta, vamos tudo isso, mas também vamos distinguir o que é honestidade e não é honestidade intelectual, o que segue e o que não segue. Se acredita que o pensamento positivo é importante, tudo bem, mas isso não está se seguindo da teoria física, não, entendeu? Então, é basicamente isso que eu teria para dizer, assim, para todo mundo. Exato, porque as pessoas às vezes acham que porque um ganhador de Nobel falou alguma coisa sobre uma área que muitas vezes nem é a dele, então ele tem razão. Ou porque o fulaninho de tal escreveu um livro a respeito do tema, relacionando física quântica com espiritualidade, o misticismo, então deve ser verdade, porque eu comprei na leitura aquela loja com livros super interessantes e calma, galera, tem muita coisa Isso, mal a fundamentada. autoridade não vai ser É, suficiente. Tipo, porque exato. sim, tem muito físico, tem muita pessoa que sai da física mesmo, você vai ver, não todas, mas Hum, tem. E é bem isso que você falou, gente. O diploma não é suficiente para dizer que alguém está sério, que realmente tudo que ela está falando é comprovado. Isso até exato. de grandes especialistas, como você falou. Eu dou até Sim, essa sim. dica, assim, quando você está numa banca, né? Não estou falando que você não seja aberto a críticas, mas vamos dizer, a banca falou isso, aquilo. Não acredite piamente, vai lá e verifica. É, é. Será que realmente essa aqui, se eu vou corrigir? Não, então tá tudo bem, né? Sempre para Sim. levar o pessoal. Mas a gente tem que, claro, acreditar na autoridade das pessoas, mas também ter noção disso. Tem muita gente também Uhum. que está com diploma, que está com curso e que está falando, está te enganando. Besteiras. Muito bom. E se a gente não tem um conhecimento básico, né, Maíra? Fica mais Isso, fácil a gente cair na lábia de uma galera que tá ou enganada, achando que, né, tá iludida, achando que descobriu uma coisa uau, mas é uma confusão que está sendo feita, ou pode estar de propósito querendo te explorar, que aí é a picaretagem pura que existe
também, infelizmente. Maíra, obrigado demais por essa conversa, foi muito legal. Em breve, então, te espero lá no Instituto para uma aula sua sobre teorias da causalidade, o erro de Einstein. Estou muito curioso. Parabéns pelo trabalho. A gente se vê numa próxima, então. Obrigada, parabéns também. Obrigado. Valeu, gente. A gente se vê amanhã na última aula, na última live da nossa semana da filosofia com o professor Keren Gracher a respeito de falácias. Como identificar um raciocínio falacioso, equivocado, e como construir raciocínios mais válidos, mais racionais. Vai ser um pouquinho por aí. Estou muito animado. Então, não percam amanhã às 19 horas. Deixa o joinha se você gostou desta live, compartilhe com seus colegas, joga lá no grupo, clica aí para conhecer o Instituto Ponto Azul e a gente se vê numa próxima então. Tchau, tchau.